Olá, gente, aqui é a Isabela e hoje eu tô com a Paty. Ela falou que é Paty mesmo, então a gente já tá aqui, ó, no divã para um assunto bem leve, bem informal, no Fica a Dica, onde a gente vai falar como especialista em viagem do meu assunto preferido, que é viajar. Bem-vinda, Paty. Muito obrigada, queria agradecer pelo convite, dizer que eu tô aqui, ó, 100% disponível pra gente falar muito sobre esse assunto que todo mundo ama, né, que é viajar. Todo mundo ama. Me conta, como que começou esse amor por viagem na sua vida? Bom, o amor por viagens, ele existiu desde sempre, então eu sempre amei viajar, mas eu vim de uma origem muito humilde, assim, então eu tinha acesso a algumas possibilidades, principalmente por conta da minha madrinha, que acabava me levando para alguns lugares, mas por minha conta mesmo eu não conseguia viajar, mas amava e não sabia como fazer para conseguir, né, viajar de uma maneira ou de outra, sem comprometer o orçamento que já era bem baixo. Até que, quando eu me mudei de São Paulo para Belo Horizonte, eu não sou daqui, sou paulistana, moro em BH há 15 anos. Quando eu vim para cá, eu sou filha única e precisava ir até São Paulo para ver meus pais. O Jairo, que é programador, falou assim, bom, as passagens estão muito caras, então vamos começar a fazer um programinha aqui para ver se a gente acha passagem barata. E aí a gente começou a achar passagem barata para além de São Paulo. Então a gente achava para São Paulo e para outros lugares também. Gente, que incrível. E aí as viagens começaram a entrar na nossa vida. E a Paty, gente, ela é esposa do Jairo. E juntos eles têm, acho que já deu para perceber, porque todo mundo já conhece essa marca, Passagens Imperdíveis. E isso então surgiu na vida de vocês pelo amor pelas viagens? Foi pelo amor pelas viagens e pela necessidade também. Porque a gente queria viajar, não tinha o orçamento, precisava viajar, porque minha família é toda de São Paulo e eu sou filha única, e não tinha jeito. Então a gente falou, bom, precisamos viajar. E aí quando a gente começou a encontrar outras passagens, né, que iam além do trecho BH-São Paulo, a gente também começou a perceber que dava para ir para outros lugares. Então a gente foi para Buenos Aires, aí a gente foi depois para Los Angeles, e o orçamento não tinha mudado. E aí todo mundo começou a se perguntar, né, assim, bom, mas como é que eles estão conseguindo viajar se eles continuam ganhando pouco? E aí nisso, onde que tá vindo esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Estão fazendo alguma coisa ilegal, né, tipo assim. Entendi. E aí vocês tinham outros trabalhos? Sim, eu era advogada, trabalhava como advogada numa empresa, e o Jairo tinha outra empresa, até do setor de rastreamento de veículos, então cada um fazia seu trabalho, mas a gente sempre quis trabalhar juntos, e aí a gente não sabia como. E era um momento também que eu não estava feliz na minha profissão, então eu comecei a fazer terapia, não estava me encontrando mais ali como advogada. E aí nesse meio tempo teve um dia que a gente divulgou uma promoção e a gente percebeu que outras pessoas, além dos amigos e família, começaram a chegar até o Passagens Imperdíveis. E aí a gente que era um blog. Que era um blog, isso, que era um blog. Já tinha um perfil nas redes sociais, mas tinha super poucos seguidores, assim. E a gente achava que era só família e amigos que seguiam. Até um dia que a gente divulgou uma super promoção, isso foi em 2014. E aí, depois disso, a gente começou a perceber que outras pessoas começaram a aparecer, sabe? Aí a gente falou, bom, eu acho que isso aqui pode ser um negócio. Impressionante. E aí surgiu? E aí surgiu. Com o nome que já era o nome do blog, Passagens Imperdíveis. Isso, exatamente. Entendi, mas você mudou para Belo Horizonte para casar? Não. Não? Foi separado? Foram coisas autônomas. Olha só. Eu mudei para Belo Horizonte por conta do trabalho, porque eu era estagiária de Direito lá em São Paulo, trabalhava no Citibank, e aí eles não teriam vaga para me efetivar lá, só aqui. Aí eu falei, bom, não conhecia o Jairo. Aí entrei no Orkut na época, numa comunidade chamada Paulistas em BH. Orkut, gente. Isso a gente quase vai contando a idade. Quando a gente só faltou falar do ICQ, e aí eu usei isso aí tudo. Eu sou 30 a mais, com orgulho. Eu também. Então, assim, a gente viu, né, essa transição da internet e tal. Então, eu entrei nessa comunidade, Paulistas em BH. O Jairo sempre teve vontade de morar em São Paulo, então ele estava lá na comunidade, não se sabe por quê. Curioso, querendo saber por que pessoas de São Paulo vinham morar em BH. E eu abri um tópico na época, tipo assim, qual o melhor bairro para morar? Ele me respondeu e a gente começou a conversar. Só que eu vim por causa do trabalho. Chocada. E aí a gente se conheceu e tal, enfim. Aí foi tipo um acaso, sabe? Que legal. Acaso não, né? Destino. Aí os dois gostavam de viajar, começou Passagens Imperdíveis. Isso. Mas uma coisa que eu já usei Passagens Imperdíveis, mas ainda às vezes fico em dúvida. O que é a estrutura em si? Qual que é a entrega para o cliente final quando ele fala assim, quero viajar, então, por isso eu vou acessar esse site e fazer uma pesquisa. Sim. Isso é uma coisa que gera bastante dúvida, né? Esse ano a gente completa 10 anos de existência, mas até hoje tem muitas pessoas novas, né? E que ainda estão conhecendo o nosso trabalho, justamente porque ele é um modelo de negócio um pouco diferente. Nós não somos agência, a gente não vende, mas a gente trabalha como
um conselheiro, sabe? A gente tá ali para aconselhar e falar assim, olha, dentro das milhões de possibilidades existentes de combinações, essas aqui são as mais baratas, para esse destino, para essa data, nesse site. Então a gente tá ali não como um vendedor, mas como um buscador, né, de promoções e oportunidades de maneira mais direcionada, principalmente considerando a nossa experiência e a experiência que a gente tem com a curadoria que a gente sempre fez pra gente e pros nossos amigos e família, assim. Entendi. Então você vai lá e localiza as melhores condições e entra no site, por exemplo, da própria companhia pra buscar. Ou da agência. Ou da agência. Isso. E aí as agências de viagens e companhias aéreas têm parcerias com a gente também. Então por isso que eu falei, né, o Jairo é programador, então a gente tem um sistema próprio. O nosso sistema conecta no sistema da agência ou da companhia aérea, faz as buscas e aí a gente disponibiliza o que está de mais barato. Muito legal. E isso facilita demais, porque às vezes, por exemplo, quando eu vou viajar e eu não conheço antes de conhecer vocês, né? Você entra em uma, entra na outra, depois você já nem lembra. Você já não tem um mapeamento, né? E nessa história toda, então hoje você já viajou muito mais do que você gostaria. Muito mais que eu imaginaria que poderia. Gente, eu quero ser sócia dela. Vambora. Não, muito mais, porque assim, principalmente porque é uma coisa que a gente sempre fala lá no Passagens Imperdíveis, a gente incentiva todo mundo a ser aberto para novos destinos. Porque muitas vezes acontece assim, eu quero viajar para Los Angeles. Aí eu só fico fixada em Los Angeles. Só que não necessariamente vai sair uma promoção para lá. Mas às vezes você tá querendo ir para Los Angeles e sai uma passagem muito barata para África do Sul. Por que não conhecer a África do Sul? Exato. Sabe? E aí isso foi a nossa vida inteira. Então a gente sempre teve, como a gente tem, uma lista de lugares que a gente quer conhecer, mas ali não tem uma ordem de prioridade, sabe? E se surgirem também outros lugares, a gente vai. Porque o mundo é muito incrível, E isso que você tá falando é muito interessante, porque no blog Coisas de Mineiro eu falo sobre viagens, gastronomia e turismo em Minas. Lógico que às vezes eu viajo também, coloco lá e tudo. Mas o foco é Minas. E às vezes elas vêm assim, gente, tá muito caro ir pra Tiradentes. Semana passada mesmo eu falei sobre isso. Eu falei, se tá caro ir pra Tiradentes, por que você não vai pra Diamantina? Exato. Porque você tem que... O planejamento começa em você ter mais de uma opção e ir fazendo ali um filtro do que é conveniente no momento, né? E é legal pensar que mesmo dentro do estado, essa lógica segue quando você pensa em viagem internacional. Com certeza. Até porque às vezes tem um destino que tá no hype, né? Um destino que tá mais popular. Mas ao mesmo tempo tem um outro que tá às vezes um pouco esquecido, que é tão legal quanto, sabe? E aí às vezes você tá tão fixo na ideia de ir pro lugar X, fazer a coisa Y, que você acaba perdendo a oportunidade de ir pra um outro lugar super legal, que tá mais barato, né? E que de repente vai te trazer aí uma outra visão, sabe? Exatamente. E é muito interessante isso, porque nas minhas viagens que eu já fiz, os lugares menos óbvios sempre são os mais legais. Sim. Né? E às vezes as pessoas se permitirem nesse sentido é muito importante também. Sim. Agora me conta uma coisa, vocês têm um engajamento, gente, um engajamento na mídia social, que é o sonho de muita gente. Pessoa física, blogueiro, negócio e tal. Como que vocês construíram isso? Porque é uma empresa grande, a gente pode chamar de uma empresa grande, né? Muito consolidada e humanizada na rede social. Sim. Como que é esse processo? Eu acho que até ano passado a gente estava conversando com a equipe, né, a respeito disso, um pouco antes da Black Friday, que pra gente é a data mais importante do ano. Sempre na última sexta-feira de novembro tem muitas promoções boas que as companhias e agências fazem. Já pode anotar aí, gente, 24 de novembro de 2023. Então a gente, conversando, né, a respeito disso, a gente falou, gente, muito engraçado, porque é muito legal de ver na prática algo que sempre foi um valor pra gente, desde quando a gente tinha lá, sei lá, 2 seguidores, eu e Jairo, até hoje, sabe? Quando a gente tem muito mais gente, né, que segue e acompanha o trabalho. Porque a gente realmente sempre se colocou no lugar de quem tá do outro lado, porque a gente esteve e está do outro lado também. Sim. Então a gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de ter alguém em quem a gente possa confiar, informações de fato, né, relevantes, sem enrolação, sem enganação. Então eu acho que tudo foi sendo construído ao longo desse tempo, sabe? Ao longo desses 10 anos, em que a gente já viveu, assim, diversas situações, inclusive uma pandemia, em que a gente, de fato, foi muito transparente sempre com todo mundo, sabe? No sentido assim, olha, gente, somos uma empresa, temos uma equipe, mas somos humanos. Então a gente tá aqui enxergando todo mundo como humano também, da mesma maneira que a gente também quer ser visto como pessoas que estão aqui querendo agregar, sabe? Essa confiança e essa verdade mesmo que a gente sempre passou, fez com que as pessoas criassem
essa confiança mesmo que elas têm na gente, Isso sabe? é aquela coisa, você leva o que você tem de valor, e o Jairo, Sim. valor pessoal, Sim. pro negócio. Exato. E isso que exala ali na rede social. É uma Exato. sequência, né? Sim. Isso é muito legal. E você também tem um perfil pessoal. Conta pra gente desse projeto. Ah, foi muito, assim, meio que sem querer, né? E acabou que hoje é um ponto, né? Vamos dizer assim, que é algo que acaba tomando meu tempo, mas que eu gosto muito, que é, de fato, no meu perfil pessoal, né? Expressar um pouco mais dos bastidores, do Passagens Imperdíveis, das viagens que a gente tem feito, porque eu e o Jairo, a gente sempre viajou muito mostrando no Passagens Imperdíveis o conteúdo. Só que de uns tempos pra cá, a gente colocou a nossa equipe pra poder fazer isso, até pra as pessoas também terem uma outra visão, que foge um pouco da minha visão e da do Jairo. E aí, no nosso perfil pessoal, tanto no meu perfil quanto no dele, a gente mostra a nossa visão da viagem, sabe? Então, tipo, o que a gente gosta de fazer, o que a gente prioriza, que tipo de pontos a gente leva em consideração, por exemplo, para decidir sobre um hotel, sobre um restaurante, sobre um destino, e dia a dia também, porque a gente sabe que o empreendedorismo, né, às vezes ele tem esse quê, assim, de, ai, nossa, de glamour, de liberdade, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? E da mesma maneira que é no Passagens Imperdíveis, no meu perfil pessoal eu gosto de ser muito verdadeira, assim, tipo, ó, gente, é assim. Já vi, né? É isso que eu amei. Sem aquele negócio do viver pra fazer o que eu quiser. Exato, não é isso, não é assim que funciona, sabe? A gente sabe que o negócio é muito mais embaixo. 90% disso você nem tá motivada. Exato, só que você tem que ir, entendeu? Porque não tem ninguém pra fazer por você, né? Não tem ninguém pra você falar, por favor, hoje eu não quero trabalhar. Não tem jeito. E nessa história, quantos lugares você já conhece ou você nem conta? Bom, eu e o Jairo, a gente tem muita dificuldade de contar, assim, até porque a gente vai pra muitos lugares repetidamente. Por exemplo, Nova York. A gente ama Nova York, a gente acha um destino que sempre tem coisas diferentes pra fazer. Então a gente já foi 6, 7 vezes. Então, assim, de países, ontem a gente parou pra contar, coincidentemente, né? A gente já conhece 30 países, mas é muito mais viagens do que essas 30, justamente porque a gente repete alguns destinos que a gente gosta muito e que são muito, vamos dizer assim, muito dinâmicos, né? Que sempre estão mudando, tipo Paris, Nova York, São Francisco, Las Vegas. Esses destinos, eles sempre vão ter uma coisa nova, um show novo, né? Uma atração nova. Nova York mesmo, a gente foi pra lá, a gente voltou de lá tem umas 2 semanas, a gente viu, tipo assim, umas 15 coisas novas, sabe? Infinito, né? Infinito, sempre tem. Então, assim, viajar é muito bom. Já tô vontade de ir de novo. Eu já tô pensando. Mas aqui, aí vocês vão, organizam, voltam e tudo cuidando da empresa. A equipe girando e tal. Sim. Nessa história, eu tenho que fazer uma pergunta, porque bairrista como sou, quero saber. O que faz com que a decisão final seja continuar aqui, em BH? Ai, gente, BH é um amor, né? Eu amo Belo Horizonte, eu falo que eu já sou mineira, tanto que às vezes é muito engraçado quando as pessoas me perguntam assim, você é de onde? Eu falo, sou de BH. Sabe quando você esquece? Eu esqueço que eu sou de São Paulo. Então, assim, BH eu acho uma cidade que, ao mesmo tempo em que é possível encontrar de tudo, você também encontra a proximidade com as pessoas, sabe? Eu acho que isso é o que mais prende a gente aqui ainda, porque a gente se sente numa cidade grande, mas ao mesmo tempo numa cidade pequena. Sim. Onde tudo é fácil, onde as pessoas são amigáveis, onde... Enfim, parece que, sei lá, aqui é mais quentinho, sabe assim? Sim, eu, apesar de ser suspeita, eu tenho exatamente essa sensação. Eu falo isso muito com meu marido. Ainda mais hoje que a gente tem acesso à passagem, e não é porque você tá aqui, mas é uma informação real, a gente tem acesso a um ir e vir mais rápido. E aí você fala, gente, será que compensa até o custo de vida ou a frieza das pessoas? Porque muda, né? Muda completamente. Foi uma das coisas que eu mais senti quando eu me mudei pra cá. Até tem uma história assim muito engraçada, que eu fui trabalhar no escritório de advocacia aqui, né? E acostumada em São Paulo, tipo, onde as pessoas, assim, não generalizando, mas, né, é o normal. As pessoas não estão muito aí pra você, assim, para suas necessidades, pro que você precisa. Às vezes você nem conhece o seu vizinho, coisas normais em São Paulo. E aí eu vim pra BH e fui trabalhar no escritório. E aí no meu primeiro dia de escritório, a minha colega, né, que dividia a sala comigo, ela, vamos almoçar na minha casa? Aí eu... Sabe assim, tipo, como? Meu Deus, que louca, sabe? Tipo, nem sabe quem eu sou. E eu fui almoçar na casa dela e a família dela me abraçou, assim, como se me conhecesse há anos.
E aí eu falei, gente, essa cidade não é que é legal mesmo, sabe? Já gostei. Já amei, aí já amei. E essa proximidade mesmo, essa preocupação das pessoas, esse cuidado. Tanto que todo mundo que vem para Minas Gerais, né, de maneira geral, fala da receptividade dos mineiros. Sim. E do carinho e do cuidado, e sabe? Nossa, eu acho que não existe no Brasil melhor anfitrião do que o mineiro. Sim, agora vamos fazer aquele bate-bola assim, ó. Sim. Um lugar no mundo. Nossa, assim, de cara, África do Sul. Gente, ela fez isso só pra eu olhar a passagem hoje. Porque sabe que é um destino do meu, assim, do meu radar. Sabe? Nossa, olha, de verdade, a África do Sul foi uma dessas do acaso, que a gente, assim, não tava com muita expectativa, tava, né, mas não muito. Chegou lá, a gente ficou assim, chocado, do início ao fim. Sou louca pra voltar. Sensacional. África do Sul. Bom saber, só vai me reafirmando. África do Sul. E em Minas? Ai, Tiradentes. Eu sou apaixonada. Gente, eu sou apaixonada por Tiradentes. Eu acho, assim, uma joia mineira, sabe? Em BH pra comer? Nossa, tantos lugares. Eu gosto muito do Pastalab, gosto do Okinak, gosto do Florestal, gosto do Birosca. Nossa, infinitos. Ela parece que a gente combinou. Porque você sabe que o Birosca, eu até brinco, que eu fico até com raiva da Bruna ser famosa. Porque eu morava naquela região quando eu era mais nova. Sim. E lá era assim, a paixão da minha vida. E ninguém conhecia. Sim. Sabe? Era aquele meu lugar secreto. Falava assim, eu nunca vou postar isso no blog, eu nunca vou contar pra ninguém. Minha filha. Aí de repente, que bom, né? Porque a gente fica super feliz de ver os negócios crescendo. Mas eu brinco com a Mari assim, ai, não acredito. Agora tem fila. Ai, mas sábado lá vai estar cheio. A Bruna é sensacional. Muito assim, nossa, também. Eu amo a comida dela, adoro o trabalho dela, ela como pessoa também. E esses lugares são alguns dos que eu mais gosto. Tem vários outros, tem o Pacato, o Gluton, Ninita, a lista enfim. é bem próxima da minha. É bem grande também. Bem grande, porque aqui não tem jeito, né? É, muito bom. E dentro dessa estrutura toda, vocês voltam, viajam, o site já está comemorando 10 anos agora. Quais são os projetos que vêm? Crescer cada vez mais, né? Permitir que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, porque isso é um desafio. Apesar da gente estar na internet, né, apesar da gente estar ali fazendo um trabalho diário, a gente sabe que ainda tem muita gente que não conhece. Então a gente realmente está buscando aí aparecer para muito mais gente, para que muitas pessoas possam conhecer o que a gente faz e assim possam viajar muito. E se você puder definir em uma palavra por que acessar o Passagens Imperdíveis agora, para escolher um destino? Confiança e viajar demais, sabe? Assim, se você quer realmente, né, viajar e ter acesso a dicas confiáveis, a uma equipe de atendimento maravilhosa que está lá 100% do tempo para poder responder, o Passagens Imperdíveis é o melhor lugar. Viu, gente? Nem tem reclamação no Reclame Aqui. Verdade. Não é? Então, o que tem lá no Reclame Aqui já tá tudo respondido e nem tem a ver com a gente diretamente. É muito legal isso. Agora, dá uma dica para as pessoas que têm mais dificuldade. Porque, por exemplo, a gente olha uma passagem. Isso eu já tenho muito claro. Eu tenho que olhar o tempo da conexão, eu tenho que olhar várias coisas. Sim. E às vezes a pessoa olha ali, ela só olha o preço. Então, quais cuidados você considera importantes, além do preço, na hora que ela for tomar essa decisão? É muito importante entender, né, que cada pessoa tem um estilo. Então, hoje lá no Passagens Imperdíveis, a gente divulga 2 tipos de produto. Os produtos convencionais e os produtos flexíveis. Então, os convencionais são aqueles mais convencionais, em que você realmente já vê ali, né, qual a sua cidade de origem, sua cidade de destino, as suas conexões, a companhia aérea, o dia que você vai chegar, a hora que você vai chegar. E os flexíveis, que tem um grande atrativo do preço, mas que, por outro lado, tem regras relativas à emissão. Então, por exemplo, a emissão, ela não acontece na hora que você compra, ela acontece até 10 dias antes da data que você escolheu para viajar. As datas, né, de ida e volta podem ser variáveis, um dia a mais ou um dia a menos daquilo que você escolher. Mas os preços são, assim, 25% do valor da passagem convencional. Então, eu acho que, basicamente, é analisar cada oportunidade e entender qual é a sua prioridade ali. Porque, por exemplo, quando você opta, né, por comprar um voo flexível, você tem que entender que quem vai escolher para você o voo é a 1, 2, 3 milhas, no caso. E aí o voo, ele pode ter conexão, a conexão pode ser longa, ou então pode ser um voo direto, ou então, enfim, pode ser num horário que você não estava prevendo, pode ser que a conexão seja noturna. Então você tem que sempre saber qual é a sua prioridade. Sua prioridade é o quê? Economizar? Então, beleza, vai por esse caminho. A prioridade é, além de economizar, ter uma coisa mais previsível, vai por esse outro caminho. Eu acho que é analisar e ter ciência mesmo de todas as regras. Ler com calma. Importantíssimo. E caso tenha dúvida, perguntar pra gente. Porque é isso, gente. Às vezes a gente
acha assim, eu falo que milagre não existe, né? Não. Às vezes você acha uma condição muito boa, mas você esquece que suas férias acabam. E a Exato. passagem pode ser alternada. Você esquece que se você tiver que ficar mais um dia, às vezes você pode ter um custo a mais de hotel. Então, será que você se organizou? Porque aí envolve comida, várias coisas, né? Com certeza. Eu acho que é bem se precaver mesmo, porque uma viagem, né, é um momento muito sonhado, muito esperado, muito planejado. Então, como qualquer plano que você faz na vida, assim, tudo que você puder fazer para se precaver é o ideal. E existe uma antecedência média que você acha de interessante para pesquisar? Bom, eu acho que para passagens convencionais, a gente pode falar aí de mais ou menos 6 a 8 meses, podendo chegar até 1 ano. Mas abaixo de 6 meses fica mais difícil de encontrar passagens muito mais baratas. E flexíveis é o que sair. Então, por exemplo, hoje de flexíveis, as mais baratas são para viajar em 2024 e 2025. Então, estão super baratas. Exemplo, Estados Unidos, 800 e poucos reais e de volta. Sei lá, Roma, 900 reais e de volta. Então, essas que são mais para frente, elas costumam ser mais baratas nas flexíveis. E convencionais, se você puder pesquisar aí 1 ano antes, 10 meses antes, vai encontrar preços bons, Legal. Então, qual que é o site, o Instagram, para todo mundo já, né? O seu também, porque ela é muito simpática. O Instagram dela, eu virei fã dela antes de hoje, porque ela é muito legal no Instagram dela. Ah, muito bom. Então chama todo mundo. Vamos lá, gente. Então, ó, o meu Instagram é Pati Guedes, o Pati é com I, P-A-T-I Guedes. Esse é o meu. Passagens Imperdíveis é o perfil da nossa empresa, então, Passagens Imperdíveis. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram. O Instagram é bem legal, com bastante conteúdo. O principal para vocês acompanharem as oportunidades é o nosso aplicativo, que também é gratuito. Se chama Passagens Imperdíveis e é só baixar. Por meio dele você recebe as notificações em tempo real sobre as promoções. E além disso, o nosso site também, que está sempre atualizado. E em breve vai ter novidades. Adorei, adoro essa parte. Gente, Paty, queria te agradecer. Adorei. Ah, eu também amei. Falei, como é que vai ser? A gente nem se conhece, mas eu já sabia que ia dar certo. Gente, é como se a gente já se conhecesse. Adorei, obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, gente. Espero que vocês entrem no site, continuem acompanhando o trabalho dela, que é muito incrível. Viajem muito, mas voltem para nossa casa, que é muito boa. Com certeza, gente. Até mais. Tchau, tchau.